Olá, meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal, a gente fala sobre crimes de repercussão e outras histórias interessantes. Eu tô gravando um pouquinho diferente hoje, num sistema um pouquinho diferente, pra ficar um pouquinho embaçado lá atrás. Não deem bola pro Nemo cantando, porque ele canta o tempo todo, ele simplesmente não tem noção, tá? Antes de começar a história de hoje, é uma história bem triste. Acho que é uma das histórias mais tristes que eu vi. Eu vi recentemente, eu não conhecia. Aconteceu em 2007, mas até então eu não conhecia. Não foi muito divulgado. E é uma história muito triste entre dois adolescentes. Então, antes de começar a nossa história de hoje, queria pedir para todo mundo deixar seu like, se inscrever, ativar sininho, fazer tudo que tiver que fazer, nos seguir nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, enfim, todas as redes sociais que a gente tem por aí. E vamos ao som do Nemo contar a história de hoje, porque ele não vai calar a boca, tá? Ele tá ali fora cantando, gente, ele fica o tempo todo cantando. A história que a gente vai contar hoje é a história do Gabriel e do Daniel. Gabriel Kahn, eu acho que é assim que se pronuncia, porque provavelmente é alemão, eu não falo alemão. Ele tinha 12 anos na época do crime. Era um menino considerado muito bonzinho, muito amável com todo mundo. Um adolescente comum. Eles viviam em Blumenau, Santa Catarina. E viviam ele tinha escola e eles viviam ali na rua, nas casas, não tinham nem muro, sabe? Tipo nos Estados Unidos, as casas eram uma do lado da outra, não tinha muro, não tinha nada que impedisse, que as pessoas transitavam umas pelas casas das outras normalmente, era uma coisa normal de acontecer, tá bom? E o outro menino se chamava Daniel Felipe Petri, ele tinha 16 anos. E naquela época era muito normal crianças mais novas terem amizade com crianças mais velhas, porque era irmão de fulano. Parece que o irmão do Daniel era da mesma idade O irmão do Daniel era da mesma idade do Gabriel. Então, eles tinham amizade, enfim, eram amigos de rua e brincavam. E a casa do Daniel era uma casa muito grande, era uma casa central ali na rua. Então, era uma casa onde todo mundo se gostava de brincar, porque tinha um quintal muito grande, tinha um gramado muito grande. Então, era um lugar assim que as pessoas gostavam de ir as crianças gostavam de ir para poder brincar, tá? O Daniel era uma criança que já tinha tido problemas desde da infância. Passou por alguns tratamentos, foi diagnosticado com esquizofrenia. No entanto, ele começava o tratamento, parava, ia na escola, parava, tinha poucos amigos, tinha só um dos 2 amigos na escola e tinha os amigos da rua com quem ele brincava com mais frequência, tá? E eles gostavam muito de jogar um jogo que se chamava Tibia. Hoje eu nem sei se existe mais, a gente vai colocar uma foto aí de como que era. Era esses jogos de RPG e RPG, né? RPG não, RPG, gente. Que as crianças jogavam e iam montando as coisas e compravam coisas pra colocar no jogo. Era um jogo tipo meio Senhor dos Anéis, alguma coisa assim, sabe? Tinha buchos e essas coisas, e eles compravam, às vezes, um diamante, as coisas, como se compra nos jogos que as crianças jogam atualmente, né? Tem sempre alguma coisa que as crianças querem comprar. E tinha o dinheiro próprio desse jogo, né? Digamos assim, o dinheiro do jogo do Tibia, né? E o Gabriel pegou emprestado com o Daniel um determinado valor desse dinheiro para comprar alguma coisa lá no jogo. E o Gabriel queria esse dinheiro de volta. O Daniel queria esse dinheiro de volta e o Gabriel estava demorando para devolver esse dinheiro. E eu acho que isso é só uma desculpa para quem já queria cometer um crime, tá? Porque não tem... O que ele fez não se justifica de ser por causa de uma coisa assim, né? Não tem como ser por causa disso. Mas, enfim... por algum motivo, na imprensa se divulgou muito que o crime aconteceu na casa do Gabriel, mas não é verdade. O crime aconteceu, na verdade, na casa do Daniel, tá? Por algum motivo, o Daniel chamou o Gabriel até a casa dele. Chegando lá, acreditam-se que tenha havido uma violência sexual com ele. O Gabriel tinha algumas tendências homossexuais, alguma coisa assim que talvez o deixasse constrangido diante das outras crianças, por isso que ele era tão tímido.
E depois disso, ele simplesmente enforcou o Daniel, esganou, né, de alguma forma ele, mas não chegou a tirar a vida dele com esse ato, tá? Só que ele achou que tinha tirado. Ele, tipo assim, ele tem 16 anos, é uma criança ainda, ele não tinha noção do que ele estava fazendo ali. O Gabriel tinha apelido de Bibi na família, ele tinha um irmão mais velho, tá? O Daniel também tinha irmãos e eles brincavam todo mundo junto ali, tinha todo mundo uma amizade. Então, no dia 23 de julho de 2007, foi quando aconteceu esse crime, lá em Blumenau. Já tem 16 anos desse acontecimento, tá? Depois que eu falei muito tempo, foi muito pouco divulgado, eu, por exemplo, eu não conhecia. E então ele, achando que tinha tirado a vida do Gabriel, ele pega uma serra, tipo aquelas serras elétricas, tipo essas que a gente usa para cortar madeira, né? Tipo tico, que eles chamam, né? Não sei. E corta o Gabriel ao meio. Eu tô tentando ser o mais gentil possível com as palavras, tá, gente? Porque é realmente muito cruel. Só que o Gabriel tava vivo nesse momento. Então, quando ele é submetido a esse ato, ele ainda estava vivo, tá? E, enfim, o Daniel não parou com o ato, continuou até terminar, né? Separar as duas partes. E nesse momento, o irmão do Gabriel estava procurando ele e foi parar na casa do Daniel, que tinha apelido de Felipe, eu acho, né? De Lipe, alguma coisa assim. E foi parar na casa desse Daniel procurando o irmão. Quando ele chegou, ele viu a cena do irmão deitado no chão, ao meio, partido ao meio, e o Daniel com o moletom todo ensanguentado, dizendo que tinha sido um homem de capa preta que tinha chegado e feito aquilo e que aquilo tinha acontecido. Há indícios, inclusive, a gente não sabe de muita coisa porque correu tudo em segredo de justiça, tá? Então, muita coisa a gente não sabe se é verdade ou se não é, mas há indícios de que tenha havido uma violência sexual também depois dele ter cometido o ato de partir a vítima no meio, tá? E o irmão do Gabriel, obviamente, saiu desesperado pela rua gritando. E as casas, elas eram muito próximas uma das outras. Elas não tinham muro na frente, elas tinham um muro no fundo, mas não tinham muro na frente. E eram muito próximas mesmo uma das outras. E as três casas mais próximas, as três pessoas das casas mais próximas comentam que não ouviram nada. Não ouviram gritos, não ouviram nada. Provavelmente, pela esganadura que teve primeiro, o Gabriel não teve tempo de gritar, né? E depois, quando ele se viu, ele já estava provavelmente já numa posição que ele já não conseguiria mais gritar, né? Quando já estava acontecendo o ato dele ser cerrado. Então, os vizinhos não ouviram absolutamente nada, tá? O Daniel acabou sendo preso, apreendido, né? No caso, como ele era menor de idade. Ele ficou na Fundação Casa até os 21 anos, se eu não me engano. Não se tem direito a essas informações. Me parece que ele se mudou para uma outra cidade de Santa Catarina. Trabalha faz 10 anos na mesma empresa. Leva uma vida praticamente normal. Parece que faz tratamento para o problema psicológico dele. Mas eu entendo, pelo menos, que é muito arriscado manter uma pessoa dessa solta. Porque se ela teve quer dizer, ele furou todas as barreiras que a psique da gente tem, né? Então, se ele foi capaz de fazer isso uma vez, nada impede que ele possa fazer isso de novo, tá? Mas, enfim, ele mudou de cidade, hoje ele trabalha já faz 10 anos no mesmo lugar, provavelmente trocou de nome, tá? Pra não ser reconhecido, porque na época que aconteceu, ele foi, na cidade em si, não foi uma coisa que vazou muito pra fora do estado deles, mas lá dentro da cidade deles foi uma coisa que foi muito falada. O irmão dele foi muito tipo, como se ele fosse ele que tivesse cometido, queriam apedrejar ele. A família do Gabriel também ficou muito, não é mais a mesma família desde então, não se reúnem mais, não fazem festa mais, não tem nenhum tipo de alegria mais pela perda do menino. Então, assim, ele acabou com a vida da família dele
Porque imagina, a mãe dele, a mãe do Daniel, do que cometeu o crime, ela veio a falecer futuramente, provavelmente de desgosto mesmo, né, do que aconteceu. Porque imagina você ser mãe de alguém que fez algo dessa natureza, não deve ser nada fácil. E quem cuida dele hoje não se sabe. Alguém deve cuidar, porque se ele é uma pessoa doente, ele necessita de cuidados, apesar dele trabalhar. Eu vi no canal do Beto Ribeiro, ele comentando que recebeu algumas fotos do Daniel já adulto, em festas e tudo mais, o que eu acho uma coisa meio estranha, mas, enfim, não é um comportamento muito comum de um esquizofrênico, ficar indo em festas e bebendo, e, enfim, teria que estar fazendo tratamento. E recebeu também algumas mensagens da família do Daniel. É uma história muito triste, que está completando 16 anos agora, em 2023, dia 23 agora de julho. E ele ficou muito pouco tempo preso, realmente, porque a nossa lei não permite, como ele tinha 16 anos, o máximo que ele poderia ficar é até os 21. Então, ele não deve ter ficado mais do que isso preso. Se ele ficou isso, né, gente, a gente nem sabe, porque como tá em segredo de justiça, às vezes ele ficou só 3 anos, 16, 17, 18, 19, às vezes ele ficou só até os 19. A gente não tem a noção de quanto tempo que ele ficou preso. Ele não é julgado como um adulto, então não tem júri popular, não tem nada do que teria se no caso fosse feito por um adulto. Foi uma criança matando outra criança. Só que de uma forma muito cruel, de um índice de crueldade muito grande, incluindo violência sexual, assim, uma coisa absurda, bárbara. Gente, não procurem as fotos na internet, porque são horríveis. Eu não recomendo. Não é qualquer um que tem estômago para ver, porque é realmente muito, muito, muito triste. E, enfim, hoje ele leva uma vida normal, a família do Gabriel leva a vida deles com a ausência do filho. Tudo isso por causa de um jogo, de um dinheiro de jogo que um ficou devendo pro outro. O que eu acho, na minha opinião, como eu disse no começo, que é apenas uma desculpa para quem queria matar, tá? Porque ninguém ia matar por causa de coisa de 20, 30 reais, sei lá, de jogo. Não seria motivo, né? Enfim, essa é a nossa história de hoje. É uma história muito triste. Eu assisti vários documentários e vários vídeos sobre o assunto. Vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, de pessoas que eu gosto, que eu gosto muito de assistir, como o Beto Ribeiro, né, o Crime S.A., que eles dão uma visão bem ampla, tem inclusive uma entrevista dele com a doutora Rosângela, falando sobre a psique dessa pessoa. É bem interessante para quem gosta de estudar a psique de criminosos, como eu. Então, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ver vocês novamente. Até o próximo vídeo.